Vamos então, nesse momento, dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos ter uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Pai Santo, nós te pedimos, ó Deus, nesta manhã, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor seja com todos os teus filhos, Pai, aqui reunidos, seja com aqueles que estão por chegar, ó Deus, cuidando de cada um, derramando a tua bênção, a tua graça, o teu favor, Pai. Que nessa manhã, ó Deus, nós possamos, Pai, estar atentos a tudo aquilo que o Senhor quer, ó Deus, ensinar a cada um. Que o Senhor, Pai, abra os nossos corações, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e aplique as Tuas verdades, Pai, que estudaremos nessa manhã, conforme a Tua santa e poderosa vontade. Nós te agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesta manhã estudaremos o capítulo 11 da Confissão Batista, Confissão de Fé Batista de 1689. E vamos estudar juntos, aprender juntos sobre a justificação, tá? Justificação, e que é um tema extremamente importante, mas também é importante nós falarmos um bocadinho, relembrarmos algumas coisas que já estudamos aqui em outras oportunidades. Tá? Uma das coisas que nós já vimos aqui, que nós já estudamos, foi sobre a queda, também na Confissão Batista, no capítulo 6, e vimos isso. E eu vou pedir para que os irmãos estiverem com suas Bíblias, manter abertas, que nós vamos aí certamente buscar alguns versículos, tá bom? Mas sobre a confissão, sobre o assunto da queda, lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, nos diz o seguinte: Gênesis 2, 16 e 17 nos fala assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Paulo fala também aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, o seguinte: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, aqui eu estou, em função do tempo, sendo assim um pouquinho rápido, não esperando os irmãos abrirem, mas logo depois eu vou pedir para que vocês auxiliem abrindo os textos específicos, tá bem? Então, falei da queda, citei Gênesis 2, 16 e 17, onde tinha lá a situação no Éden, e Deus ordena então que o homem comesse de toda árvore, mas com exceção de uma, que era a árvore do conhecimento, porque se comesse, morreria. Paulo nos cita, no capítulo 6, lá em Romanos, que o salário do pecado é a morte. Então, ainda se falando da queda, só para a gente aqui fazer uma introdução, lá no Éden tinha uma situação muito bem estabelecida. Deus coloca o homem e ele então dá aquela condição de que poderia comer todos os frutos, orienta a não comer um fruto, mas que se comesse, ali estaria então cometendo o pecado, e ao cometer esse pecado, então todos estaríamos fadados, classificados ou habilitados para sempre para a morte. E essa morte é uma morte que destituiria o homem da presença do Senhor para sempre. Eu sempre uso um exemplo, que uma linguagem figurada, que seria mais ou menos assim: lá na criação, se nós pudéssemos ser uma outra figura, não humana, mas eu cito o exemplo de uma fruta, e seríamos lá como se uma laranja. Então Deus cria aquela laranja e dá aquela condição total
onde teríamos ali vida plena, a vida eterna, sem doenças, sem diferenças, aquela plenitude, aquela excelência de vida, sem morte. E Deus fala, olha, mas se acontecer algo errado, se desobedecer, muda-se a tua essência, muda a tua condição. Não será mais uma laranja, será uma pera, para ficar bem diferente. E é o que acontece, como lemos, como vimos, Adão então pecou e toda a condição da humanidade muda. Não se tem mais aquela origem, ou seja, a laranja não vem mais laranjas e laranjas e laranjas. Mudou-se a Constituição e muda a condição da hereditariedade. Então a gente mudou, ou seja, não morríamos, passamos a morrer, não tinha doença, passou a existir a doença, e tudo aquilo que tem de mal, que não existia naquele tempo, e a fruta foi avançando, foi proliferando, foi se expandindo. Com isso, todos nós, de lá para cá, e como o pastor sempre fala aqui, mesmo quando na nossa origem, no embrião e no óvulo, já somos a outra fruta. Aquela que peca, aquela que morre, já somos pera. E de lá para cá, não adianta. A semente de uma árvore, ela sempre dá a mesma semente. Num pé de pereira, não vai achar ali uma sementinha de café. Não tem como. Todos nós, o bebê, como o pastor sempre fala aqui, já é um pecador. E ele também cita outro bom exemplo, que não tem nenhum bebê que não morre. Esse aqui não vai morrer, esse vai para 1000 anos. Entenderam isso, meus irmãos? Então, só para fazer esse paralelo, né? Esse esclarecimento, certo? Então, Paulo fala lá em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23, ele também esclarece, corroborando com o que eu falei, que todos pecaram, destituídos da glória de Deus estão, carecem da glória de Deus, certo? Então vamos continuar aqui. A Confissão de Fé Batista, não sei se os irmãos têm aí no grupo da igreja, mas eu tenho aqui, e nós vamos ler então o primeiro capítulo, tá? Não sei se algum irmão consegue ler. Tá escuro? Tava claro. Ah, o Enter. Ah, claro. Desculpa, irmãos. Só... ficou pequeno. Alguém consegue ler? Aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também justifica. Não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo. Não lhes imputando como sua justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei. E obediência passiva em sua morte por sua completa e única justiça pela fé. É esta que eles não têm de si mesmos, pois ela é um dom de Deus. Amém, obrigado, irmão. Então, assim, falamos semana passada sobre o chamado eficaz. Aqueles que Deus chama, ele não dá sequer a oportunidade de que não o ouçam. Ele chama, como dizia um pastor muito querido para nós, Deus não faz psiu, ele chama pelo nome. Falamos isso aqui, né? Ele chama direto, ele vai falar, Dona Fernanda, e é irresistível. Mas não porque ele vê algo no ser humano, e sim pelos dons, pelos méritos de Cristo Jesus. Vamos ver isso mais para frente, tá? Capítulo 2. Alguém pode ler, por favor? Ela não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre encontra-se acompanhada de todas as outras graças salvíficas
Mas uma fé que opera pelo amor. Obrigado. Então, a fé unicamente, meus irmãos, é o único meio pelo qual nós conseguimos herdar a justificação, certo? E essa fé, ela não... Nós não precisamos ter fé para ser justificado. Opa, como assim? Não precisamos ter fé. Primeiro acontece uma ação de Deus, onde ele nos coloca a fé como um presente, como um dom. Vamos falar isso mais para frente, aqui também. Mas ele coloca a fé e a pessoa então passa a crer. Ela passa a desenvolver as ações que são resultados da fé que ela já ganhou. Porque até então, como Paulo fala lá em Efésios 2, nós somos mortos. Então, eu não, por morto que eu sou e como morto que somos, Paulo, inclusive no original, usa a palavra necros, literalmente morto, gelado, e os irmãos sabem a única coisa que o morto faz, e bem? Fede. Morto só fede. Então nós não temos que ter fé. Você, pô, mas você não tem que ter fé para... Não tem que ter fé, meu irmão. Deus vai te colocar a fé, segundo a vontade dele. Então a gente herda a fé nos é dada como um presente, como um dom de Deus, porque estávamos mortos, e o único que pode fazer isso é Deus, certo? E ele então nos presenteia com a fé e aí a gente levanta. A gente sai para fora e passa, como diz ali, a demonstrar. Tiago fala de obras, Paulo fala de fé, mas então, o que é isso? Não é por obras, mas agora é o seguinte, as obras é uma consequência. Aquele que tem fé, ele passa a demonstrar uma vida de piedade. Se a pessoa diz que tem fé, mas não demonstra, alguma coisa está errada. Mas vamos ver isso mais para frente, no decorrer da escola, tá bem, meus irmãos? Vamos ver se eu não erro agora. 3, alguém pode ler? Cristo, por sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são assim justificados, e pelo sacrifício de si mesmo, no sangue de sua cruz, sujeitando-se no lugar deles à penalidade a eles devida, fez uma satisfação apropriada, real e plena à justiça de Deus em nome deles. No entanto, isso acontece na medida em que ele foi dado pelo Pai para eles, e sua obediência e satisfação são aceitas em seu lugar, e ambos livremente, não por qualquer coisa neles. A justificação deles acontece apenas por livre graça, de forma que tanto a exata justiça quanto a rica graça de Deus são glorificadas na justificação dos pecadores. Amém, obrigado, pastor. Então, meus irmãos, por nada que pudéssemos ter ou ser, nada havia no homem para que ele, então, recebesse essa graça de Deus, unicamente pela obediência daquele que pagou, que foi Cristo. Os méritos todos estavam em Cristo. E ele foi o único homem, porque um homem teria que pagar aquela dívida, o único perfeito. E unicamente por ele, nós então, e através dele, nós recebemos essa maravilhosa graça que foi a justificação. Obrigado. Estava escondido atrás do... Bem, e essa justificação, então, acontece por livre graça, por uma ação maravilhosa que Deus faz, operando unicamente pelo lado do Senhor, e algo que ele já havia, então, também definido antes de tudo, mas por uma livre ação dele. E tudo isso, meus irmãos, para glorificar a ele. Ele não viu mérito nenhum em nós, mérito nenhum no homem, e atribui a justificação àqueles que ele escolheu, aos seus eleitos, mas é algo que o homem não tem participação nenhuma. Capítulo 4. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. Cristo, na plenitude do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a sua justificação. No entanto, eles não são justificados
Santo, em devido tempo, efetivamente, aplica-lhes a Cristo. Amém. Obrigado, irmão. Então, como falamos, desde a eternidade já havia tudo sido planejado, tá? E então Cristo morre e ressuscita para a sua justificação, para a justificação daqueles pelos quais ele morreu. Aqui a gente vai falar mais à frente, que é o coração do evangelho, tá, meus irmãos? E o evangelho tem que ser colocado, tem que ser pregado, tem que ser falado sobre 4 coisas, que é a morte de Cristo, primeiro, a vida de Cristo, a morte dele, o sepultamento de Cristo e a ressurreição. Vamos ver isso mais para frente. E aí a gente vai entender bem esse capítulo, tá bem? Se alguém pregar o evangelho e não falar sobre essas 4 coisas, não é evangelho. É qualquer outra coisa, mas não é evangelho. Tá bem? E a gente vai explicar isso mais à frente. Capítulo 5, alguém pode ler, por favor? Deus continua a aprovar os pecados daqueles que são justificados, embora eles nunca possam ter buscado justificação. Contudo, eles podem justificar o espírito dos agrados patronal de Deus. Nesta condição, eles usualmente não têm a luz de sua face restaurada a eles. Até que se humilhem, confessem seus pecados, peçam perdão e renovem sua fé e Amém, meus irmãos? Deus justifica. Esse ato é feito uma única vez, na cruz, onde resolve-se toda a situação. Entretanto, todos os dias, ele continua a agir em nossas vidas. Na vida do pecador restaurado, regenerado, ele continua atuando. E importante, como fala aqui na última linha, a nossa parte, aquilo que nos cabe, de nos humilhar, de nos voltar ao Senhor, de nos apresentar de uma forma contrita, colocando a fé, de fato, em Cristo. Atribuindo a Ele que é só Ele que pode, é de lá que vem a solução. É dali que vem as diretrizes, é dali que vem a nossa a nossa possibilidade de uma boa conduta cristã, vem dali, não vai ser de nenhuma outra linha paralela. Mas a gente precisa, então, pedir esse perdão, renovar a nossa fé. E o último, número 6, por favor. Amém. Obrigado. Falaremos sobre isso também a partir de agora. Então, a gente entendeu o que a justificação de fé fala e vamos estudar sobre isso. Conversei com o pastor, bem provável que a gente não termine hoje, porque eu penso que a justificação é um dos assuntos mais importantes para que a gente possa entender toda a nossa vida cristã, o evangelho, a Bíblia inteira. Se nós somos crentes, nós temos que entender o que é a justificação, senão fica um pouco, parece que vazio, tá? Então vamos com calma e vamos entender isso. Vamos lá. Falamos no início sobre o capítulo 6, o chamado eficaz, para recapitular, a queda do homem, dei o exemplo de como as coisas acontecem de lá até aqui, e que os homens todos caíram, pecaram, e que a gente carece da glória de Deus. E a nossa linha, então, é toda pecadora. A humanidade, toda a humanidade, na sequência, desde Adão, depende do perdão de Deus. Não há um justo sequer. Agora, um outro ponto importante, que talvez seja o mais importante de toda a Bíblia, que nós podemos encontrar em toda a Bíblia, que é o Evangelho de Jesus Cristo, tá? Não há ninguém, como eu falei, nenhuma pessoa nesse mundo que não precise do Evangelho, que não necessite desesperadamente do Evangelho, certo? E na Bíblia inteira podemos encontrar ali o Evangelho, tá? Lá em Gênesis 3,15, já se tem o proto-evangelho. Se for um pouco mais para trás nas Escrituras, quando Adão peca, se cobre com folhas, Deus vai, mata um animal e usa a pele para cobrir, já tipificando o sacrifício, tipificando a morte de Cristo
na cruz. Então o evangelho, meus irmãos, ele está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, ela aponta para Cristo. E é muito importante a gente ter isso bem claro, certo? Dando sequência aqui, vamos então ver sobre essa maravilhosa doutrina, que é o coração do Evangelho, que é a doutrina da justificação. O que foi justamente esse assunto, e o pastor coloca muito aqui, é um ícone, a espinha dorsal da reforma, dos pregadores reformados, Calvino, Zwingli, Lutero, os puritanos, Ella Jones e por aí, daí para frente, tá? E a ideia, então, é esclarecer bem esse ponto, tá? Apesar de a gente já ter escutado muitas vezes isso, tá? Para que a gente possa entender exatamente sobre essa doutrina. Sobre o evangelho, a gente sabe que evangelho significa boa notícia, vem da palavra evangelho, que quer dizer uma boa mensagem, uma boa nova. E, meus irmãos, essa boa notícia não é vem para a igreja porque aqui Jesus te ama. Não é exatamente isso. Vem para a igreja porque Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não, também não. Nada disso. Vem para a igreja porque vai ter aqui o varão, a varoa perfeita. Não é isso que se trata o evangelho, tá? Até mesmo em momentos de muitas lutas, há pessoas que vão à igreja em busca de curas, milagres. Meus irmãos, pode sim operar tudo isso que eu falei. Deus pode operar. Mas não é disso que se trata o evangelho, tá? E de que se trata então essa boa notícia? Tá? Essa boa notícia é obra de Deus em salvar pecadores, através da morte do seu Filho, de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Então, como eu falei antes, esse é o tema central do evangelho, tá? É a vida, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Ok, meus irmãos? Então, vamos ver o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, do verso 1 ao 4, tá? 1 Coríntios 15, do 1 ao 4. Paulo vai dizer o seguinte, aqui no início ele vai falar do evangelho, tá? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o que recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Irmãos, até aqui ele fala apontando para o evangelho, do evangelho. Agora ele vai falar o que é o evangelho, tá? Que Cristo morreu pelos seus pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ok? Então, meus irmãos, esse é o cerne do Evangelho. É o tronco, é o pilar, essa é a boa notícia. Que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Tá? E falar isso ao pecador, o que Deus fez naquela cruz, nisso consiste o evangelho, essa é a essência do evangelho. Ele também não é evangelho por ser, mas nós precisamos falar disso às pessoas. Precisamos agir, ok? Para que, através dessa morte na cruz, o homem seja perdoado dos seus pecados e receba, então, a vida eterna. Mas por que Cristo teve que morrer naquela cruz? A gente tem que se fazer essa pergunta. Por quê? E a resposta é, meus irmãos, para nossa justificação. E o que é a justificação? Justificação, meus irmãos, é o ato de tornar alguém limpo, de tornar alguém justo, tornar o pecador justo, sem pecado, não considerar os pecados dele, tá? E isto é o que quer dizer justificação. E aí a gente vai passar a entender isso e vai bem de acordo com o que a confissão nos colocou inicialmente ali. Dentre muitos atributos, qualidades de Deus, meus irmãos, a gente pode destacar pelo menos duas importantíssimas: a justiça e a santidade de Deus. Gravem isso, a justiça e a santidade de Deus.
E o homem, como falamos, depois de Adão, ou desde Adão, possui por herança genética a natureza caída, natureza pecaminosa, totalmente corrupta. Então vamos anotando isso. Deus é santo, significa sem pecado. Fala da impecabilidade de Deus. A santidade de Deus fala da impecabilidade de Deus, fala da perfeição de Deus. E justo, Deus é justo, que fala de uma excelência moral de Deus. Tá? Então Deus, meus irmãos, não pode tolerar o pecado. Ele não, por ser justo, não pode aceitar o pecado. Justiça significa retribuir a cada um de acordo com o que lhe é devido. Isso é ser justo. Ou seja, em relação ao homem, punir o pecador. Ser justo é punir o pecador. Muitas vezes a gente em conversas fala, pô, mas como, né? Olha esse mundo, eu não creio em Deus. Vem aquele levante, aquele assunto. Olha o que acontece com os homens, quanta coisa ruim, olha a minha vida como é que tá. Olha, então, uma catástrofe natural. Por que Deus é Deus e acontecem coisas que são aparentemente tão ruins? Meus irmãos, lembremos que lá no início nós cavamos a nossa cova. Aquela morte herdada não é uma morte como a gente aqui vê, mas é muito mais do que essa morte. Nós nascemos e já herdamos o inferno, já merecemos muito mais do que qualquer sofrimento que a gente possa presenciar aqui. A vida no inferno, se assim pode falar, né? É inimaginável. Então as pessoas não têm muita noção. Mas vamos dar sequência. Mas devido a essa corrupção, a condição de sermos pecaminosos, corruptos, assim é o homem. As Escrituras nos ensinam que Deus também é justo, tá certo? Deus ama a justiça, odeia o mal. Vamos abrir em Salmo número 9, no verso 7. Alguém pode ler, por gentileza? Depois alguém já abre lá em Gênesis 8. O Senhor permanece no seu trono eternamente, trono dirigido para julgar. Exatamente, obrigado. Gênesis 8, 25, verso 25, desculpa. Oito, 25. Gênesis. Desculpa, eu devo ter feito alguma coisa errada aqui na minha digitação, não tem. Mas eu vou ler aqui o que é, tá? Eu vou ler a parte B. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Pronto, o pastor já sabe onde é que está, né? Eu não sei. Bom, assim, meus irmãos, é o caráter de Deus, tá? Ele elegeu um trono para julgar. Ele é o juiz com justiça, porque ele é santo, ele é justo, perfeito. E assim é o caráter de Deus. Então quer dizer que se ele é um juiz, ele é justo, ele tem um trono feito para julgar. Ele não pode ser neutro para com os homens. Ele ama a justiça e odeia o mal. E o que significa isso, meus irmãos? Se Deus é justo, ele tem que punir o pecador. Ele não pode ficar sem fazer nada, na neutralidade. A natureza de Deus, quando ela se choca com a natureza do homem, a justiça dele não pode ficar em branco. Ele tem que agir. A justiça dele ordena que ele condene o pecador. Então, por causa do caráter de Deus, ele tem que punir o homem que é um pecador, ele tem que punir o homem que é um transgressor. E essa condenação, ela é concluída, ela é aplicada como? Enviando o homem para o inferno. Enviando o homem para o inferno. E por que o homem vai ao inferno, meus irmãos? Por causa do caráter de Deus. Por causa do caráter. Sendo Deus santo, sem nenhum pecado, sendo Deus justo, distinto, a justiça dele ordena que ele aplique a punição. Em quem? Em tudo aquilo que é contrário a ele.
em tudo que vai de encontro à sua santidade, à sua justiça. E quem é contrário a ele? Desde Adão, ou lá em Adão, de lá para cá, nós, os homens, a humanidade. Então está entendendo por que essas coisas acontecem? Em Romanos 3,10, nos diz assim, não há um justo sequer. Se alguém tiver em Romanos, pode ler 3,23, por favor? Todos pecaram, querem-se da glória de Deus. Obrigado, meu irmão. Esse é o homem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Davi diz no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe. A natureza de Deus, que é totalmente justa, não pode ficar parada, neutra, não pode. Então Deus tem que punir o pecador. E essa condenação é aplicada enviando ao inferno. Até aqui está claro, meus irmãos? Ok? A justiça de Deus demanda que ele exige, ou melhor, demanda que ele aplique essa justiça ao pecador. Essa punição, então, vem na forma de condenação eterna. E é por isso que a gente precisa, meus irmãos, do Evangelho. É por isso que a gente necessita desesperadamente do Evangelho. Não tem ninguém que não necessite do Evangelho. Que é aquelas 4 coisas que nós falamos aqui. A vida, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. Precisamos desesperadamente do Evangelho, todos nós. Se Deus não fosse bom, nem justo, nem santo, ele não nos condenaria. Mas por causa dessa natureza, ele precisa punir o pecador. Bom, agora que é, meus irmãos. Agora começa, como diz na minha terra, a engrossar o caldo. Tá? Agora que o negócio... E como então que um pecador pode ser salvo? Como que um pecador pode ser justificado? Como que ele pode escapar do inferno? Se o homem é culpado, como que o homem pode escapar da ira de Deus? Como que pode ser salvo e ir aos céus? E quem pode fazer isso? Quem? Qual homem que pode ser salvo? Salmo 24:3, por favor. Alguém pode ler? Obrigado, irmã. Aqui o salmista já faz uma alusão ao céu. Quem poderá ir ao céu? Quem poderá herdar a vida eterna? Quem pode escapar da condenação? Quem? Quem estará no seu santo lugar? Quem? Qual o tipo de pessoa que pode escapar dessa ira? Porque somos todos culpados. E ele mesmo responde, 24, 4 e 5, por favor, pode ler alguém? Amém. Quem é limpo de mãos, não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, obrigado, meu irmão, que obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Somente este pode ir para o céu. E quem é este? Aquele que é justo. É isso que o Salmo está dizendo aqui. Só um justo pode ir para o céu. Só um justo pode escapar da condenação. O pecador, para ser salvo, meus irmãos, necessita ser justificado. Necessita da justificação. É isso que o salmista aqui nos coloca, é isso que ele nos expõe, é isso que ele nos retrata. Quem pode ir aos teus átrios? Quem pode subir aos céus? Quem pode escapar do inferno? E a resposta, aquele que for justificado. Vamos ver o que nos diz Romanos 5,16, por favor. Pedir para que alguém também abra em Gálatas 2,16. Romanos 5,16. Quem abriu pode ler, pode. Desculpa. Não, entretanto, não é como no caso em que somente o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação.
Obrigado. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Obrigado. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que o homem só pode herdar a vida eterna se o homem for justificado. Tito 3,7, por favor, isso fala muito claramente lá em Tito 3,7. Alguém pode ler? Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, seguindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. 3,7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém. Obrigado, irmão. Obrigado, pastor. Então, o homem herda a vida eterna se ele for justificado. E agora, o que é justificação? O que é justificação? Vamos tentar perceber bem o que é isso. Justificação significa, meus irmãos, inocentar, significa vindicar, pronunciar e tratar como justo alguém. Isso é justificação. É um termo do grego, justificação, que significa dikaioses, que se refere a um julgamento judicial. Mas isso não significa, meus irmãos, tornar alguém completamente reto ou santo, sem pecado. Não é isso. Mas anunciar um veredito favorável, declarar um pecador, por exemplo, legalmente justo diante de Deus. Isso é justificação. Justificado no grego, dikaió, significa reconhecer ou declarar alguém justo. Isso é justificação. Então, olha bem isso. Só pode entrar no céu quem for justificado. Ok? É a doutrina da justificação. Mas o que é isso? E a figura que Paulo traz aqui é justamente a de um tribunal. Tá? É justamente de um tribunal. A imagem é de um tribunal. Está correndo um julgamento. Vamos imaginar isso, tá? Vamos viajar no pensamento aqui. Imaginem que está correndo um julgamento, imaginem a cena, tá? E os pecados são considerados crimes, ok? E os pecadores como réus. E aí uma pessoa, para ser salva, como vimos, ela tem que ser aprovada no tribunal, ela tem que ser absolvida no tribunal, nesse julgamento. Essa é a ideia que Paulo traz. E o que é justificar? É um pecador receber, então, como eu falei, a sentença positiva, favorável, diante desse tribunal. É Deus olhar para o pecador e torná-lo justo. Dar a ele uma sentença positiva e absolvê-lo no tribunal de Deus. É cobrir os seus pecados, apagá-los, torná-lo justo. É isso que significa ser justificado. Justificar não é tornar alguém sem pecados, como falei aqui. Agora eu estou livre, agora eu estou sem pecados. Maravilha, né? Não, não é isso. Justificar é não considerar os pecados. Tem que ficar claro isso na nossa mente. É absolver os pecados, cobrir os pecados, perdoar os pecados. Então, uma pessoa justificada é aquela que recebeu a sentença a seu favor, foi declarada justa diante de Deus. E agora, meus irmãos, a gente então entra no coração do Evangelho. E aí, agora, toda a atenção de vocês. Acontece que a justificação do pecador, meus irmãos, ela nos leva a um grande impasse, a um grande dilema, tá? Que a gente pode identificar isso claramente nas Escrituras. Alguém abre Provérbios 17, 15.
Olha o tamanho do dilema. Justifica o perverso e condena ao justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Amém. Eis o dilema. Qual é o dilema? É esse que o irmão leu. Como que Deus justifica o ímpio, que é merecedor do inferno, sem ser uma abominação? Pois se aquele juiz é justo, se ele absolver o culpado, é abominação, diz a palavra. E se ele culpar o inocente, é abominação. Olha o dilema. Como resolver isso? Vamos explicar então, para a gente entender bem. Digamos que aqui, e aí vamos na imaginação, tem aqui um assassino, tá? E o gajo matou 10, 15 pessoas. Ok? Imagina isso. 15 pessoas. Não sei se pode existir um tipo de morte por assassinato suave, mas ele matou, imaginemos, violentamente 15. E ele estava indo para matar a 16ª pessoa, tá? E a GNR vem, ó, pega ele em flagrante. Como diz lá na minha terra, só no sul do Brasil, pegou ele na tampa, na hora, na tampinha. Flagra. E ele então foi pego e ainda, além de ser pego, não poderia ser diferente, é um réu confesso, ele assume, fui eu que fiz tudo aquilo, ok? Estão imaginando? E então ele, confessa o que é, vai a um tribunal, é arguído, é sentenciado e é submetido a um julgamento. O tribunal, ele é réu confesso, ele fala assim, matei 15, ia matar mais uma. Se o juiz é justo, meus irmãos, se o juiz é justo, o que ele faz com esse assassino? Ele condena ou manda para a forca? Se o juiz é justo, ele solta o bandido ou ele manda matar? Nós somos pecadores. Se Deus é justo, ele nos condena e manda para o inferno ou solta? O que ele faria? Se Deus é justo, ele pega eu, pega vocês que somos culpados, criminosos, ele tem que condenar. E aqui está a encrenca, aqui está o problema, aqui está o dilema que nós falamos. Como que Deus pode perdoar pecadores? Como que Deus pode salvar pecadores? Abrir o inferno? Como que ele pode tornar justos os culpados? Sem que ele deixe de ser justo? Sem ele se tornar abominação, como fala lá em Provérbios? Como fazer isso? Deus não pode simplesmente abrir o inferno e mandar soltar todo mundo. Não. Nós pecamos, nós temos crimes, nós somos culpados. E esses crimes, sendo Deus justo, tem que ser punido. Não pode ser diferente. Tem que ser punido. E onde, meus irmãos, então, que esse dilema é resolvido? Na cruz. Na cruz, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E é na cruz que ele resolve tudo isso. E para nós entendermos de maneira, ou de que maneira fomos, então, justificados pela morte de Cristo na cruz, nós temos que entender uma situaçãozinha que falamos, inclusive, no culto passado, o pastor já falou aqui também, que é a condição da imputação. Tá? Imputação, que vem do verbo imputar, nós conhecemos muito mais de forma comum o que é amputar, né? Tirar um braço, tirar fora, né? Não sei se tem algum médico ou enfermeiro aqui, mas amputar é tirar. Imputar é colocar dentro. Não é comum no dia a dia. Vou imputar alguma coisa na minha panela. Não se usa, né? Mas é importante ter claro que a imputação é colocar. Certo? É atribuir. É colocar na conta. É isso que significa imputação. Atribuir alguma coisa a alguém. Alguém pode abrir Gálatas 3, 6? Depois Levítico 1, verso 4 e 5.
e depois Levítico 16, 21 e 22. Quem achou pode ler, por favor. Gálatas 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Obrigado. Tá vendo aí já a imputação. Não foi o que ele tinha feito, nem o que ele transparecia ser, mas foi imputado fé para a justiça. Abraão creu e Deus creditou, imputou, colocou na conta de Abraão a fé para a justificação. Não entender bem o conceito de imputação. Alguém pode ler Levítico 1, 4 e 5? Já não sobre a cabeça do holocausto, este será aceito em favor dele, para sua expiação. Depois, sacrificará o novilho diante do Senhor. Os sacerdotes que o darão, oferecerão sangue e outras aspergirão em redor sobre o altar que está à entrada da tenda da rua. Amém. Levítico 16, 21 e 22, por favor. Isso. 16, 21 e 22. Enviá-lo ao deserto pela mão de um homem à disposição e pode liderar sobre si Ok. Então, meus irmãos, aqui fica bem claro essa situação da imputação. Há quem chama de doutrina da imputação. Tá? Quando Israel pecava, oferecia um sacrifício animal, trazia o sacrifício ao sacerdote, certo? O sacerdote, então, colocava as mãos, impunha as mãos sobre a cabeça do holocausto, do sacrifício, e estava ali, então, simbolicamente, transferindo, imputando os pecados do povo de Israel para o animal, e depois o degolava. No outro caso que lemos, ele colocava as mãos sobre a cabeça do bode, transferindo simbolicamente também, imputando, lançando os pecados de Israel para o bode, e depois o bode era condenado a ir vagar para o inferno, aquele bode emissário, até a morte, ok? Jesus é visto como o cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1, 29, por favor. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como que isso acontece, meus irmãos? Como é que Deus perdoa, nos purifica, nos torna justos, sem se tornar abominação? Pelo ato da imputação. Ele pega os nossos pecados e transfere para Jesus. Ele pega os nossos pecados, imputa, ele lança na conta de Jesus. E onde que ele faz isso? Na cruz, no madeiro. Na cruz transfere, ou melhor, na cruz ocorre a transferência do nosso pecado em Jesus. 2 Coríntios 5, 21, meus irmãos, por favor. E depois alguém pode abrir 1 Pedro 2, 24. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Nossos pecados não estão mais em nós. Ele não conheceu o pecado, mas ele se fez o pecado, para que nós fôssemos feitos justiça. Está sobre Cristo. Cristo levou sobre si, foi imputado, foi lançado na conta de Jesus. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos pelos pecados, vivamos para a justiça. Suas chagas fosse sarado. Amém. Então,
no seu corpo os nossos pecados. Olha a imputação aí. E onde? Sobre o madeiro, na cruz. Então, novamente um exemplo aqui, eu vou dar para vocês, para a gente encerrar, e a gente vai continuar isso, porque agora que vem a parte que vai pegar firme, eu acredito que na próxima semana, mas eu vou dar um exemplo de um tribunal novamente. Relembrando o que vimos lá no tribunal, o réu, o confesso, o homem, o pecador, que assumiu a culpa, que falou, sim, eu matei. E ele está ali. Aí está ali o Gediel, posso te usar, Gediel? Coisa. Está ali o Gediel na frente, culpado, ou o Cristiano culpado, e do outro lado Deus. E culpado tem que ser punido. Tem que ser punido. Se Deus é justo, ele pune. Todo pecado tem que ser pago. Não existe nenhum pecado que não necessite de ser pago, de ser punido. E Deus então coloca na cruz, ou melhor, no julgamento, aquela cena. E está então como se fosse Deus e ali o réu. E ele então vai olhar o que o Cristiano fez e vai, mentiu, omitiu, aquela, nossa, muitos pecados. Muitos e muitos pecados. Mas a palavra diz que apenas um erro é culpado de toda a lei. Então, na hora de ele sentenciar, imaginemos que, simbolicamente, isso é uma alusão, tá? Levanta-se ali um advogado. E esse advogado diz, olha, qual é a culpa do Cristiano? É isso, fez isso. Então, sentença, é morte, inferno. E esse advogado levanta e falou, Senhor, posso pagar por ele? Posso pagar no lugar dele? Ele creu em mim pela fé. Totalmente está aqui, está assinado, está chancelado. E Deus diz assim, tu pode, porque tu é meu filho amado. E na hora da sentença, Cristo entra na frente e ele enxerga a pureza de Cristo. Ele não enxerga a pureza ou a pecabilidade de Cristiano, de Evandro. Não, ele enxerga Cristo. Porque na cruz foi feita aquela troca, a transferência, a imputação, a dupla imputação. A justiça de Cristo passa para o pecador. E a pecaminosidade do pecador é jogada sobre Cristo. E aí, então, na hora de bater o martelo, ele justifica. Ele dá uma sentença favorável. E aí já não há mais pecado. Entenderam isso, meus irmãos, até aqui? O que foi a queda? Como que, então, tem que ser punido o pecado? Falamos sobre a santidade de Deus e que o homem, por ser culpado, tem que ser julgado porque o pecado tem que ser punido e que Deus é totalmente santo e que a maneira com que ele justifica o pecado é colocando a nossa culpa em Cristo e Cristo, então, assumindo a nossa culpa, paga pelos nossos pecados na cruz. Até aqui, meus irmãos, nós chegamos e aqui nós somente fomos inocentados, ok? Não acabou. Não ainda temos mérito para ir para o céu. A gente agora só ficou sem pecado. A gente não é porque foi livre da cadeia que pode assumir a Microsoft como presidente. Eu não tenho ainda falta. É muito importante o que temos daqui para frente, mas nós não vamos terminar hoje, para não atrasar a pregação do pastor. Agora são quase 11 horas, e é muito importante agora a gente finalizar o que é a justificação, argumentando biblicamente, para que todos possam entender. Eu penso que essa doutrina da justificação é uma das principais, se não a principal doutrina de toda a Bíblia. Tá? É o cerne, é o tronco de tudo. E a gente precisa, como cristão, entender o que é isso. Precisa ficar claro no nosso coração. Quando alguém nos passar na rua, a gente vai dizer que a gente é salvo não porque temos mérito, mas porque Cristo morreu na cruz no nosso lugar. Pagou um alto preço. E é isso que nos torna, então, justos. Mas tem mais.
não acaba aqui. Amém, meus irmãos? A gente vai fazer uma pausa agora, pausa para tomar um café, e logo depois a gente tem então aí o início do nosso culto solene.